dá vida ao corpo é a alma. Então é como que a alma vive esse mundo natural. E a alma vive pelos instintos. Fala comigo, instintos. E é isso que nós vamos falar hoje. Deus, ele dotou o homem e fez ele apto para viver aqui essa vida terrena. Mas também dotou o homem de faculdades espirituais para viver uma vida celestial. E os instintos? O que são instintos? O povo que faz faculdade aí de pedagogia, psicologia, eles vão ser feitos bastante isso. Instintos são impulsos inatos implantados em nós para nos capacitar a fazer instintivamente o que é necessário para originar e preservar a vida natural. Então são instintos natos nossos que instintivamente a gente usa para nos preservar, para manter a origem, para nos preservar essa vida natural. Você sabia que quando a gente já nasce, né? Inato, a gente já nasce com esses instintos. Se um neném ele não tiver esses instintos, se não tivesse esses instintos, morreria. Por mais que tivesse bons pais e médicos excelentes, morreria. Quando o neném nasce, o que ele faz quando está com fome? Chora, instinto. Quando o neném está sentindo alguma coisa quente, se tiver algum fogo perto dele, automaticamente ele vai tirar o bracinho, instinto. Então, se não tivesse instintos, não tinha vida. Então, o neném, por mais que tivesse pais muito legais, se o neném não chorar quando ele está com fome, ou quando ele está com dor, ou quando ele está sentindo algo por instinto, ninguém vai saber o que está acontecendo com ele. Desce a glicose dele, daí por ele, morre. Instinto. Estou com fome, eu choro, porque a linguagem da criança nos instintos, quando pequeno, quando neném, eu choro. Choro para dor, choro para querer colo, choro para comer, choro com dor. Instinto. Então, se não tiver esse cuidado, morre. Não tiver esses instintos. Fala comigo, eu tenho instintos. É por isso que tu está vivo. Por isso que eu estou falando, Deus, esse versículo que Deus ele fez a gente de um modo assombrosamente maravilhoso. Quando você para estudar essas coisas, você fala assim, fica toda hora falando, meu Deus, que perfeição. Aí vamos falar os instintos assim, que são os principais. São 5 instintos, 5 sentidos, 5 instintos. 5 instintos mais importantes. Primeiro instinto, instinto de autopreservação. O que é o instinto de autopreservação? Ele avisa os perigos. Avisa os perigos e capacita cada um de nós para cuidar de nós mesmos. Instinto de autopreservação. Então ele te capacita, te avisa que tem perigo e te capacita a cuidar de você mesmo. Instinto de aquisição. Olha o instinto de aquisição. Instinto de aquisição conduz a adquirir, a conseguir as provisões do nosso sustento próprio. Aquisição, de conseguir as coisas.
saber administrar uma casa, ter domínio naquilo. Então tem instinto de domínio. Esses dons ou esses instintos são concedidos pelo Criador, são concedidos por Deus. São concedidos por Deus. Aí em Gênesis 2, que falei também semana passada, estava falando sobre esses instintos. Aí em Gênesis 2, o autopreservação. O que Deus fala para Adão e Eva, né? Para Adão: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma proibição e um aviso. Aí o que ele fala? Porque no dia que comer, certamente vai morrer. Se autopreserve, instinto deles. Então ali ele já coloca uma ordem. Instinto de autopreservação. Se você comer, você vai morrer. Instinto de aquisição. O que Deus faz? Ele pega Adão e coloca Adão aonde? No jardim do Éden. De aquisição da própria mão de Deus, ele dá o livro jardim para Adão e Eva. O instinto de busca de alimento, falei semana passada. O que ele fala? Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente. Parte final. Elas servirão de alimento para vocês. Alimento, instinto de alimentação. E o que Deus faz? A Bíblia diz que Deus faz as árvores e os frutos tudo à boa vista. Que eles olhassem e sentissem vontade de comer, porque era belo, e eles tinham vontade de comer. Já viu quando a gente olha o belo de um pudim, uma bela de uma picanha? Eu não vou falar qual picanha. Uma bela de uma picanha, quando você está vendo uma picanha sendo cortada, quem gosta de carne, a boca até saliva. Quando você vê aquele povo lá no Instagram, quando vê vários vídeos, cortando um bolo de chocolate, para a mulherada que gosta tanto de chocolate, e ele corta aquele bolo com cano e tudo, a boca saliva. Deus criou as árvores e lá e tudo, belo, pela visão, eles olhavam e assim, vão comer esse negócio. Então, instinto de alimento, instinto de reprodução. Sejam férteis e multipliquem. Gênesis 1, 28. Instinto de domínio. O que Deus fala para eles? Encham e subjuguem a terra, dominem. Gênesis 1, 28. Deus, ele criou as criaturas inferiores, primeiro, para serem governadas pelos instintos. Os animais são governados pelos instintos. Dotou as criaturas inferiores para serem dominadas pelos instintos. Agora, o homem, ele deu o livre-arbítrio e a razão para o homem, para que ele fosse hábil do seu destino. O homem, tendo esse entendimento de que, dessa lei de Deus, que era, não coma, certamente você vai comer, você vai morrer. Isso fez com que ele tivesse consciência. Sabia que nós já nascemos com a consciência? Está intrínseco. Eu amo essa palavra difícil. Está intrínseco em nós a consciência. Você já viu que quando um nenenzinho, lá, 8 meses, um aninho no máximo, ele vai fazer alguma coisa errada, ele vai fazer devagarinho, escondidinho? Está intrínseco nele a consciência, ele sabe que não está legal. Tem vídeos que mostram as criancinhas tentando, assim, tipo assim, uns 8 meses, puxando os negócios das árvores de Natal e tudo destruindo, e aí mostra eles fazendo bem devagarinho, olhando se os adultos não estão olhando. E ele vai devagarinho para destruir. Sabia que não estava certo. Deus, ele foi e dotou o homem dessa razão, colocou a consciência nele. Conhecimento. Consciência, o conhecimento. Quando o homem deu ouvidos a essa lei, ele tinha uma consciência bem clara, bem esclarecida. Sem dúvida.
forma errada. Qual é a obra? Quem é que faz essa obra de trabalhar nos nossos instintos? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Ele é a obra. A alma pecaminosa mais o corpo forma o que a gente chama de carne. Então a alma, toca na sua matéria, que é o seu corpo, toca no seu corpo. A alma, juntamente com o seu corpo, ela forma a carne. Ela forma a carne que a Bíblia diz. Em Gálatas 5:24 fala sobre as obras da carne. Por causa do pecado, a nossa natureza, ela tende ao pecado. Já viu que quando a gente está fazendo alguma coisa ou pensando, é muito mais fácil a gente pensar algo ruim que algo bom. Se tu passa o dia e aconteceu várias coisas boas, mas no finalzinho do dia aconteceu algo que não foi legal, a mente crava o que não foi legal. Então a nossa natureza não regenerada, ela tem uma tendência ao pecado, ao desejar que o corpo faça coisas por uma mentalidade da carne, não uma mentalidade do Espírito. Mas de fazer com que o corpo faça coisas que quem deseja é a carne. O que é a carne? É a alma junto com o seu corpo. Ela dá uma ordem para o seu corpo. Uma mente controlada. Aí o que fala em Romanos 8:7 fala o seguinte: a mente controlada pela velha natureza, que é essa natureza antes de Jesus, ela é hostil em relação a Deus. É contrária. Essa velha natureza borrada, ela é contrária a Deus, ela é hostil. Aí a carne, a alma e a nossa matéria, ela pode ser definida como a soma dos nossos instintos. A soma dos nossos instintos. Não da forma que vieram da mão do Criador. A carne, essa junção, são os nossos 5 sentidos, mas não da forma original que veio do Criador, mas de uma forma por causa do pecado, pervertida, anormal pelo pecado. Então o pecado entrou, borrou os sentidos, trouxe confusão e a mesma coisa trouxe para os nossos instintos. A condição dessa natureza decaída, enfraquecida e desordenada. Essa natureza ela é decaída, enfraquecida, desorganizada, borrada. Eu costumo fazer desenhos e aí eu faço, quando Deus criou o homem, tudo bonitinho, e aí eu faço uma outra versão toda borrada. Então borrou isso. Essa natureza decaída, enfraquecida, é uma natureza não regenerada, cujo homem, que você já ouviu, eu tenho certeza disso, o que o homem fala? Nossa, foi mais forte que eu, é minha natureza. Afinal, é minha natureza. A natureza do homem é essa. Eu fiz, é mais forte, é minha natureza.
que usa a impureza e a perversão. Instinto de domínio. Olha o instinto de domínio. Tirania. Quantos feminicídios? Instinto de domínio. Tirania, arrogância, injustiça, implicância. Deus, Ele nos dotou de instintos, mas por causa do pecado, juntando a alma e o corpo, que é a carne, usa as obras da carne, usa o corpo com as obras da carne. Gálatas 5:22, né? 19 até o final. Instinto de domínio, tirania, arrogância. É tudo meu. É minha mulher. Isso não é mina de ninguém. Quantos que a gente ouve? É meu ministério. É minha ovelha. Domínio. Instinto de domínio. Consequência desses instintos deturpados. Consequência. Uma mente culpada. Quando entra Jesus, a gente tem uma mente livre. Uma mente culpada incita a fortalecer hábitos ruins, hábitos maus. Esses instintos deturpados deformam o caráter. Lembra que eu falei que até 6 anos 90% do cérebro está formado? E que quando você educa, disciplina a sua criança, você está disciplinando os temperamentos dela, isso forma o caráter. Se não há um cuidado, não há uma disciplina, não há um ensino da palavra, deforma o caráter. Então precisa realmente ter esse cuidado das crianças. Amém? O pecado entrou para destruir, mas Jesus veio para restaurar. Jesus, ele se chama conserto. Ele é o conserto. Ele é a regeneração. Com Jesus, a gente retorna para uma natureza divina e celestial. Fala comigo. Em mim mora o Espírito Santo. Eu tenho condição de viver a natureza celestial. Há um poder tão grande na nossa vida, em Jesus. Aí Gálatas, obras da carne, Gálatas 5:19. É evidente que a velha natureza, essa natureza que eu estou falando, é evidente que a velha natureza realiza essas coisas. Ela se expressa mediante olha as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, indecência, adoração a ídolos, o uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o culto, que é a feitiçaria que está na versão de vocês, rixa, contenda, ciúme, ira, ambição egoísta, divisionismo, intriga, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas advirto-vos agora, como já fiz antes: os que praticam essas coisas não terão parte no reino de Deus. O corpo e a alma juntos, né, é a carne. E essas coisas que nós falamos, obras da carne, são pelos instintos. Estão entendendo? Amém de verdade ou amém fake? É pelos nossos instintos. O pecado, ele traz uma doença para a alma, mas Jesus traz a cura, o poder curativo da nossa alma. Ele traz a cura, o poder corretivo. E sabe o que Jesus faz? Ele direita as coisas tortas da nossa natureza, movimenta esses instintos, essas forças da nossa vida para a direção certa. Para a direção certa.
E sabe qual é a força motora dos nossos instintos? Lá vou eu. O temperamento. É a força motora dos nossos instintos. Deus não vai tirar os teus instintos. A gente precisa convertê-los. Porque você precisa dos teus instintos para viver essa vida natural. E a força motora dos nossos instintos é o temperamento, que forma o caráter que eu falei, não disciplinado, né? Ou disciplinado. Vamos lá para o sanguíneo? Vamos dar um exemplo? O sanguíneo. O sanguíneo, impulsivo, fala sem pensar, desorganizado, se irrita fácil. Agora, os instintos do impulsivo, imagina. Já viu o sanguíneo? Fala muito, é desorganizado, não tem autocontrole sem o Jesus, é impulsivo. Pensa se não há uma confusão. Qual a obra da carne que vem? Rixa. Vai arrumar contento, fala muito. Impulsivo, vai chegar a resolver o problema com a Érica. Obras da carne, vai falar mais do que devia. Obra da carne, vai arrumar uma contenta, a Érica vai brigar, vão brigar, vai ter rixa. Ou for comendo como eu digo. Instinto de autopreservação. O sanguíneo quer se autopreservar. Vai lá e vai se justificar. Isso, que aquilo, que lá, justificando, vai fazendo, vai falando, obra da carne. Vai arrumar uma briga, vai arrumar uma confusão, vai arrumar uma rixa. O que a Bíblia está dizendo? Obras da carne. Quem está usando? Os instintos de autopreservação, impulsivo. Está usando o quê? O que o instinto está usando? Os temperamentos. Por isso que os temperamentos têm que ser transformados pelo poder do Espírito Santo. Aí o sanguíneo, ele vai lá, arruma uma contenda, arruma uma ira, se ira fácil. O sanguíneo se ira rapidinho, mas perdoa com mais facilidade. Intriga, arruma uma intriga, arruma uma confusão. Arruma uma confusão. Aí o instinto de domínio. Olha o sanguíneo. O sanguíneo, ele quer participar de todos os ministérios. O sanguíneo quer participar do louvor. O sanguíneo quer participar da dança. O sanguíneo quer participar da diaconia. O sanguíneo quer participar de tudo. O sanguíneo quer fazer tudo. E às vezes acaba não fazendo nenhum. Mas quer dominar. Olha o instinto de domínio. Quer dominar tudo. Quer fazer tudo. O instinto do sanguíneo é isso. Instinto de domínio. Ele quer dominar, ele quer fazer tudo. Só que aí, o que acontece? Assim, como ele não tem muito foco, olha como Jesus tem que entrar. Como não tem muito foco, se perde. Não, aí se perdendo, instinto de aquisição, ele começa a cobiçar porque a Érica consegue e ele não. Instinto de aquisição. Eu quero fazer, eu quero ter isso e tudo, mas eu não estou conseguindo. Começa a cobiçar. A cobiça é obra da carne. A alma e a carne, o corpo junto, é essas obras da carne que ela está falando. Qual é o que te impulsiona? Os instintos, através dos seus temperamentos. Aí o sanguíneo vem frustrado, aborrecido, instinto de alimentação. Ou ele passa a comer muito por causa da ansiedade, ou ele passa a comer de menos. Instinto de alimentação distorcido. Agora vamos lá para o colérico. O colérico, dominador, autoritário, insensível, orgulhoso. Vou falar as partes maneiras hoje, tá? Insensível, orgulhoso. Pense se um colérico não vai, pelos instintos de autopreservação, não vai arrumar uma briga. Justamente o colérico não vai arrumar briga. Rixa,
sabe muito bem. Ele sabe a área que ele tem, que ele faz, ele sabe fazer, não quer tua ajuda e nem pergunta a tua opinião. E não quer nem saber o que tu pensa. Não quer sua ajuda e não quer saber a sua opinião. Um colega. Pisa no carro do colega para você ver. Não regenerado. Gente, a faísca está tudo que é lado. Por quê? Qual é a emoção muito forte do colérico? A ira. A ira. Qual é a obra da carne? Que está falando em Gálatas? Uma? Ira. Vamos lá para o pneumático. Estão me entendendo? Você já pisou no carro de um colérico? Gente, é briga na certa. Se não regenerar, é briga na certa. É rixa na certa. E o pneumático? Você sabia que o pneumático ele tem uma ambição egoísta? O pneumático ele tem uma necessidade de reconhecimento, de que as pessoas saibam que foi ele que fez. Eu estou falando isso com propriedade porque eu sou pneumática, né? E eu tinha uma necessidade muito grande de que as pessoas soubessem que quem fez aquele negócio fui eu. Quando eu percebi essa emoção egoísta na minha, que era uma obra da carne, pelos meus instintos, tipo, ó, fui eu que fiz, e para a pessoa entender meu tipo aquisição e domínio, eu que sei fazer de domínio, o que eu comecei a fazer? Quando as pessoas perguntavam quem fez isso, eu dizia, foi nós, mas na verdade foi somente eu. Porque a minha mente estava sendo transformada por Cristo Jesus, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, agora não é minha, a honra não é minha, agora é de Jesus, é para Jesus, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. E aí eu passei a não falar o que eu fazia. Foi nós. Passei a não falar isso, para vencer essa parte. Então o pneumático, ele tem uma missão egoísta, que é a qual é para si mesmo. Tem a tendência a egoísmo, obras da carne, instinto de autopreservação, de aquisição, de domínio. Ele tem um instinto de se autopreservar, de que então é o quê? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu tinha uma amiga, não era amiga, né? Depois não era amiga, que era assim. Ela falava assim pra mim, Angélica, vamos no mercado? Eu te levo no mercado e tu faz a compra que tu quer. Só que na verdade, ela queria ir no mercado, usar o nosso carro para ir no mercado porque ela tinha que comprar as coisas dela. Não por causa que eu precisava comprar alguma coisa, mas o egoísmo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então o pneumático é zombador e irônico. Pense, zombador e irônico. E isso é algo que eu controlo muito. Pelo poder de Jesus, né? Que sozinho não rola. Zombador e irônico. Estou eu lá zombando da Érica, debochando da Érica, dos pontos fracos da Érica. Quem que vai acontecer? Obras da carne. Rixa, contenda, confusão, obras da carne. Sabe o que o pneumático faz? Dá desculpa para tudo. O pastor dizia assim para mim, menina, para tudo tu tem uma desculpinha. Dá desculpa para tudo, vê se isso não irrita. Dá desculpa para tudo. E aí quando o pastor falava muito isso, eu comecei a tentar não dar mais desculpa para as coisas. Estou na guerra até hoje. E o melancólico? Usando seus instintos, por meio dos seus temperamentos. E o melancólico? Querem tudo do seu jeito. Crítico. Ofende-se rápido. E outra coisa, cansam fácil. Está lá, está testando a paciência de um melancólico. Ele vai cansar e vai te deixar. Aí imagina um melancólico crítico. O que vai acontecer? Obra da carne. Se
se usar os instintos de um temperamento não transformado, o corpo vai comer e as obras da carne vão se sobressair. E aí se cansa fácil. Aí eu queria que vocês abrissem agora em Colossenses 3. Colossenses 3, versículos 5 ao 10. Olha que coisa mais linda e mais extraordinária. Colossenses 5 fala o seguinte: por isso, façam morrer as partes terrenas de sua natureza. Qual natureza que nós estamos falando aqui? A velha natureza. Ele está falando, por isso, façam morrer as partes terrenas da sua natureza, que são elas. Olha que são as mais fortes, começam com ela: imoralidade sexual, impureza, lascívia, desejos maus, ganância, que é uma forma de idolatria. Por causa dessas coisas, a ira de Deus está vindo sobre os que desobedecem. É verdade que vocês praticaram essas coisas na sua vida pregressa. É verdade que nós praticamos essas coisas antes de Jesus entrar na nossa vida. Na vida pregressa. Mas agora, livrem-se delas, que são a ira, irritação, mesquinhez, calúnia, linguagem indecente. Nunca mintam uns aos outros, porque vocês já se despiram do velho eu, da velha natureza. Vocês se despiram do velho eu, com suas formas de agir, com suas formas de agir. Porque nós já, com Jesus, a gente já tirou o velho eu e as formas como nós agíamos antigamente. Pelo instinto de autopreservação, eu vou arrumar uma briga com o pastor dentro de casa, porque eu quero me autopreservar, eu quero me auto-justificar, eu não quero fazer as coisas talvez do jeito dele, então eu vou arrumar uma briga, eu vou arrumar uma rixa. E aí eu não quero só dominar a minha área, mas eu quero dominar a área do pastor, eu quero ser um sacerdote de casa, eu quero dominar esse sacerdócio também, instinto de domínio. Como é que eu vou dominar? Com as obras da carne. Vou ficar em submissa, vou mirar, vou arrumar contenda, vou arrumar briga, vou desonrar. Porque eu quero dominar não somente a minha área, que é administrar a minha casa, com sabedoria, não, mas eu quero exercer, quero pegar o financeiro, eu quero pegar e dominar, não só isso também, eu quero dominar a Sara, eu quero dominar o que a Sara vai fazer, o que ela deixa de fazer, eu quero dominar também aquilo que o Azar pensa, aquilo tudo eu quero. Instinto de domínio, quer dominar tudo, quer fazer tudo. Instinto de aquisição. Aí entra o egoísmo, é do meu jeito, é da minha maneira. Faz as coisas intencionalmente para se beneficiar. Instinto. E aí o que mais está falando? Olha, nunca mintam para os outros, porque você já se despiu do velho eu, com suas formas de agir, e olha que coisa maravilhosa, e se revestiram do novo eu, da nova natureza. Nos revestimos do novo eu, essa nova natureza celestial, que é, olha que coisa mais linda, que é continuamente renovado em conhecimento mais abrangente. Vamos parar aí. Esse novo eu é continuamente renovado pelo conhecimento de Deus. Eu sigo em prosseguir em conhecer a Deus. É todo dia. Esse revestimento é todo dia. É passar a conhecer a Deus a todo dia. É uma renovação. É seguir conhecendo a Deus. É não chegar e aprender uma coisa e falar, Deus está todo. Deus tá bom. Não. E aqui está falando que é um conhecimento abrangente. É uma infinidade de conhecimento da parte de Deus. Conhecer a Deus é muito abrangente, é muito grande, tem muita coisa para a gente conhecer de Deus.
E aí ele vem ao pedir, eu tiro o velho eu, me revisto do novo. Eita! E continuamente eu tenho uma renovação do conhecimento dele. E está falando que é abrangente, é muito grande. Tem muita coisa para conhecer. A Bíblia diz que se a gente buscar ele, a gente vai achar. A Bíblia está me dizendo que se eu buscar, se você procurar, você vai achar. Do novo eu, perto da imagem do Criador. O novo eu não dá margem para a discriminação entre o gentio e o judeu, circunciso e incircunciso, estrangeiro, selvagem, escravo e livre. Ao contrário, o Messias é tudo e em todos. Olha aí, pastor, eu ouvindo. Agora, a nova natureza, essa nova natureza em Cristo Jesus, você sabia que Paulo era colérico? Dá para saber, né? E Pedro era sanguíneo. Pedro estava lá. Jesus estava dizendo assim para ele, que era necessário que ele morresse e tudo. O que Pedro, impulsivo, vira e fala assim: não, mestre, não fala isso. O que Jesus, ninguém, todo mundo estava ouvindo, mas ninguém foi lá impulsivo. Pedro vai lá e fala: não, não faz isso, Jesus. Que isso? O que Jesus faz? Sai de reto, Satanás. Você é um empecilho na minha vida. A Bíblia de lá fala isso. Você é um empecilho na obra. Mas por quê? Pedro corajoso, impulsivo, vai lá e fala. Impulsivo. Paulo era colérico. Pense, né? Aí depois termina falando filhinhos. Nova natureza. Olha a nossa nova. Fala comigo. Eu tenho uma nova natureza. Com Jesus, essa nova natureza é restaurada. Seus instintos são restaurados e começa a viver da forma mais correta. Nova natureza. As coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 12, 9 e 10. O que Paulo está falando? Olha só que maneiro. Paulo, colérico, ele diz o seguinte: o Senhor me disse, olha o que o Senhor disse para ele: minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Temos pontos fracos, temos dificuldades, mas eu queria dizer nesta manhã que Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ele glorifica o nome dele na tua fraqueza. Ele manifesta a glória dele na tua fraqueza. Ele testifica o poder dele na tua fraqueza. Aí o que Paulo está falando? Aí Paulo fala: estou feliz de me orgulhar das minhas fraquezas, porque assim o poder de Jesus permanece em mim. Agora, quando a gente reconhece que a gente tem dificuldade, que a gente tem fraqueza, que tem coisas que precisam ser mudadas, a gente reconhece e fala: Senhor, sozinho eu não posso, mas contigo eu posso todas as coisas. Se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando a gente tem essa consciência, Paulo falando: eu entendo que enquanto eu reconhecer as minhas fraquezas e as minhas limitações, eu sou dependente de Jesus e o poder dele vai continuar em mim. Ele vai continuar em mim. O sanguíneo. Agora olha a coisa boa. Nova criatura. Nos revestimos do novo eu. Passamos a viver essa vida natural da forma que Deus quer, segundo a palavra de Deus. Olha um sanguíneo. Um sanguíneo deixa
Não usa o instinto dela para resolver as coisas na confusão. Tem um alvo. Não abraça todas as coisas. Ela tem um alvo. O alvo é Cristo. E o alvo dela é Cristo. E aí ela começa a pegar o instinto de domínio. Se o domínio dela é o louvor, ela começa, em nome de Jesus, a praticar o louvor. Ela começa a ter domínio nisso. Que ela fica focada nisso. E ela tem um alvo. Agradar Jesus. Eu tenho um alvo. E o meu alvo é Cristo. E as pessoas começam a olhar. E Deus começa a glorificar por meio das fraquezas dela. Estão entendendo? Aí ela começa a ter domínio próprio. Sabe o que um sanguíneo é? Um sanguíneo é otimista. Chega lá, tá cabisbaixo. Um sanguíneo fala: que isso, Érica? Não, bora. Não, agora já dá certo. Não era você, não era Jesus que está em você. Não, tudo vai dar certo. Jesus me contou de tudo. O sanguíneo, ele é otimista. Deus começa a se aperfeiçoar na fraqueza e usa os pontos fortes para trazer as pessoas para Cristo. E aí o sanguíneo, ele é otimista, ele é entusiasta, sabe? Ele é prestativo, ele é alegre. O sanguíneo chega num ambiente triste e ele alegra o negócio. A alegria de ver Jesus, uma alegria completa, uma alegria plena. Olha o que Jesus faz no sanguíneo, usando os instintos. Aí vem um colérico. Está lá, o pastor chega no colérico, todo mundo vai chamar a atenção do colérico. A velha natureza vai brigar o pastor. Vai brigar. Vai arrumar emprego. A velha natureza, o novo eu, a nova natureza. Amém, pastor? Não arruma briga. Aí o que o pastor, ou qualquer outra pessoa, você não vai brigar. Você não vai dar nem um gritinho. Você não vai arrumar uma confusão. Olha glorificando Jesus. Olha Jesus se aperfeiçoando na fraqueza. Aí o colérico, que é dominador, que quer dominar, o ministério é meu, os ovelhas são minhas, as coisas são minhas, e tudo é meu, e tudo, ele começa a glorificar Jesus. E aí ele começa a entender: não tem nada meu. Tudo é de Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aí imagina o colérico que é dominador, que quer tudo, que quer participar de tudo. Você é o sanguíneo, que quer dominar tudo. Passa a ser revestido pelo novo eu em Cristo Jesus. E aí ele passa a ser diferente. Começa a glorificar. Deus começa a glorificar na fraqueza. Ele não briga. Não há mais ciúme. Você não vai ter nem ciúme. Falaram da tua mulher ali. Aí tem os bocas de essas bocas que jorra morte, né? Pastor, vamos lá, colérico, não é colérico, mas vamos lá, pastor colérico, morre cheio de ciúme, dominador, e aí obras da carne. Nossa, nem fala, tem um momento falando com a pastora. Tinha um pastor que ia lá. Nova criatura, novo eu. Não. Eu conheço o caráter da minha esposa. Eu sei quem é minha esposa. Passa a fazer as coisas de forma diferente. Transformada, nova criatura. Agora, o que o colérico tem? Você sabia? Que aí ele começa a exercer os frutos do Espírito. O que ele tem? Paciência. Um colérico não pergunta opinião e não sabe que domina. E às vezes a gente acha que está sendo muito arrogante, né? Mas ele domina mesmo aquilo que ele faz. E aí parece que é arrogante. O que o colérico passa a ser? Fruto do Espírito, humilde. Sabe o que ele começa a ter? Paz. A paz que excede todo entendimento humano. Ele não vai brigar com o pastor, quando o pastor vai lá e vai se meter no assunto dele, porque ele tem domínio e tem medo que ele perca o domínio. Ele não vai mais ter isso. Instinto de domínio. Aí sabe o que o colérico é? Decidido. Determinado. Tem uma boa intuição. É ativo, é prestativo. Pensa a nova natureza. Deus se aperfeiçoando e glorificando o nome dele na fraqueza de um colérico.
que o melancólico passa? Revestido de novo leão, instinto de autopreservação. Estou cansando demais, essa pessoa está me dando muito problema. A Camille dá um problema. Instinto de autopreservação, vamos me autopreservar. Não quero mais esse negócio não. O melancólico, quando se reveste do novo eu, ele se reveste de bondade. Ele se reveste de amor. Ele se reveste de paciência, fruto do Espírito. A Bíblia diz que o amor impede uma multidão de pecados. Um melancólico, revestido do novo eu, chega para o Rodrigo e fala: Rodrigo, você está muito bem arrumado, louvado seja Jesus. Que diácono de excelência. Mesmo que ele veja que a gravata dele está torta, ele vai sobressair, ele vai começar a lutar e sobressair os elogios. E aí, o melancólico, revestido do novo eu, não com os impulsos de autopreservação. A Camila está dando trabalho, ele vai lá: não, Senhor, de todo que tu me deste, eu não rejeitei nenhum, eu vou rejeitar a Camila. Enquanto o Senhor me dá fôlego de vida, eu vou cuidar dessa menina. Paciência. Estamos acabando. E o louvor vai ser aquele vasos quebrados, tá, Sara? Tá, Sara? Deus te criou com os instintos. O louvor pode subir. Deus te criou com instintos de autopreservação, de te avisar dos perigos, para você aprender a se cuidar, mas da forma certa. A Bíblia diz: sobretudo, guarda o teu coração, preserva ele. Ele te deu um instinto de autopreservação, não para você ficar brigando, não para você arrumar confusão, não para ficar gritando. Ele te deu um instinto de autopreservação. Deixa ele governar, converte os seus instintos, muda os temperamentos pelo poder do Espírito Santo, poder de aquisição, desejo de adquirir, de conseguir a provisão que é seu, não é do outro, é seu. Não querer o que é do outro. Deus te deu um instinto de aquisição, de você obter as coisas, mas as coisas que são suas, de alimentação. Ele te deu esse instinto de alimentação, de saciar sua fome física, mas de não colocar ansiedade nisso. Não colocar a ansiedade como refúgio na alimentação, como um consolo na alimentação, como um refrigério na alimentação. Ou não comer nada. Deus te deu esse instinto para que você mantenha a sua vida nesse mundo natural. Deus te deu um instinto de reprodução, homem e mulher. Algo maravilhoso e algo muito bom dentro do casamento, da maneira correta, não na pornografia, não na sensualidade demasiada, exagerada, não na imoralidade. Paulo começa falando que as obras da carne, ele começa na imoralidade sexual. Imoralidade é tudo aquilo que é fora do padrão estabelecido por Deus, estabelecido pela palavra. É imoralidade sexual. Eu li uma frase que dizia o seguinte: é quase impossível conciliar as exigências do instinto sexual com o da civilização da moral. Agora eu pergunto: tem algo impossível para Jesus? Quando o ser humano abre mão da sua capacidade de controlar e cede aos seus instintos, ele perde aquilo que o diferencia. Sabe por quê? O diferencia de um animal que vive pelos instintos. Vamos colocar de pé? Mora em você o poder regenerador. A gente era cego e hoje